louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu creio que essa palavra é conhecida da igreja, conhecida dos irmãos. Creio que os irmãos já têm meditado nesta palavra. E essa palavra o Senhor fala para mim e para você nesta noite. Que nada, ninguém pode nos separar daquele que nos gerou, daquele que nos separou do pecado, que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nada, ninguém pode separar nem a mim e nem a você da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só tem uma pessoa que pode ser contra nós, é a nós mesmos. Ainda que o adversário tenta, mas ele não pode contra nós, porque em nós está o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós mesmos pode nos separar da presença do Senhor. Mas mesmo assim a palavra do Senhor fala: ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem o desânimo, nem o cansaço, nem a fadiga, nem a tristeza, nem a preguiça, ninguém pode separar nem a mim e nem a você da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que o cansaço venha, ainda que o desânimo venha, ainda que as lutas venham, ainda que a angústia, a fome, a morte, a espada, a praga, a tempestade, mas nada disso pode te separar daquele que te chamou. Mas irmão, a luta está grande. Mas irmão, o processo está demais. Mas irmão, dá vontade de chutar o balde. Mas irmão, eu já não aguento mais essa luta. Mas Jesus falou: sede constante e firme na presença do Senhor. Porque foi Ele que te chamou. Não foi o pastor que te chamou. Não foi o missionário que te chamou. Não foi a missionária, não foi o diácono, não foi o presbítero. Mas foi o Senhor que te chamou para a sua maravilhosa luz. Portanto, ninguém pode te separar da presença de Deus. Ah, pastor, mas tem um irmão falando de mim. Ah, pastor, mas tem uma irmã me apedrejando. Deixa ela te apedrejar. Deixa ela falar. Quanto mais ela te apedreja, mais é coroa para a tua vida. Mas é uma pedra para a sua coroa. O importante é você olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você tem que entender, aleluia, que Jesus deu a vida na cruz do Calvário por você e por mim. Você tem que entender que Jesus foi chicoteado por você e por mim. Você tem que entender que Jesus foi transpassado a lança por você e por mim. Você tem que entender que Jesus carregou a coroa de espinho por você e por mim. Então, portanto, todo processo que você estiver passando, toda a luta que estiver passando, não se compara na morte de Jesus por tua vida e por minha vida. Portanto, nada, ninguém pode te separar do amor de Jesus. Aleluia. Estevão, ele foi apedrejado, mas pensam que ele largou Jesus? Você pensa que ele abandonou Jesus quando ele foi apedrejado? Não. E quanto mais apedrejava, ele falava: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Estevão estava olhando para aquele povo, mesmo assim sendo apedrejado, e ele viu o céu aberto. Nem a pedrada separou Estevão da presença de Deus. Nem as pedradas separou Estevão da presença de Deus. Quanto mais ele apedrejava, mais o céu se abria. Quanto mais Estevão apedrejava, mais ele sentia a presença de Deus. Quanto mais Estevão era apedrejado, mais a glória de Deus vinha sobre a vida dele. Aleluia. E ele glorificava ao Senhor. Imagine, irmãos, você sendo apedrejado e glorificando e vendo o céu aberto. No dia de hoje, talvez alguns não suportariam, mas Estevão suportou porque a presença do Espírito estava nele. Aleluia. Estevão suportou
porque Jesus estava com ele. Eu quero dizer para você, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pensa que Josué largou? Porque quando Moisés foi embora, ele ficou triste, ele ficou desanimado, ele ficou perplexo, cabisbaixo, mas mesmo assim, ele não largou. Mesmo assim, ele continuou fazendo a vontade de Deus. Claro que ele sentiu, claro que ele ficou preocupado como seria agora a responsabilidade dele carregando aquele povo para herdar a terra. Mas nem mesmo assim, diz a palavra do Senhor que Josué não largou a peleja, Josué não largou a palavra, Josué não deixou de fazer a vontade do Senhor. Irmãos, a minha luta está tão difícil. Esses dias eu passei por um processo, pastor, que confesso que a minha vontade era largar a presença de Deus. Antes de você pensar em largar, pensa na morte de Jesus na cruz por você. Antes de você largar, não. Jesus não largou por mim. Jesus não abandonou a cruz por mim. Ele disse: Pai, se for preciso, passa de mim esse cálice, mas se não for assim, faça tão somente a sua vontade. Peça para Jesus fazer a vontade dele na sua vida. Peça para Jesus fazer a vontade dele na sua vida, mas não desista. Nunca larga Jesus por ninguém. Nunca larga Jesus por sua família. Deus fala na sua palavra que ainda que os seus pais e suas mães te abandonassem, Ele nunca te abandonaria. E porque muitas vezes quando a luta vem, a gente pensamos em largar Jesus. E Ele diz na sua palavra que Ele nunca nos abandonará. Ainda que os nossos pais e nossa mãe nos abandonem, mas Ele nunca vai nos abandonar. Portanto, irmão, diz a palavra do Senhor: que diremos Deus, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós nos dará também com ele todas as coisas. Ele não poupou. Deus não poupou o seu filho por cada um de nós. Deus podia muito bem: não, você não vai morrer por aquele povo ingrato, porque ele sabe, ele olhou do céu e não viu um justo sequer. Nós não merecíamos estar na presença do Senhor, mas o Senhor teve a misericórdia e teve a compaixão e nos escolheu. Diz a sua palavra que não fui eu que escolhi ele, mas sim ele que me escolheu. Olha, se dependesse de mim, eu nunca aceitaria Jesus. Eu nunca estaria na presença de Deus. Sabe por quê? Eu era pagodeiro. Tocava pagode nas Aquia Jorge, no Boi, na Ilha do Governador. E eu zombava de crente. Quando eu passava de frente de uma igreja, onde que eu morava, onde que eu moro até hoje, eu vi os irmãos, Deus tomar os irmãos na dança, no mistério, glorificando e exaltando a Deus. Eu zombava, eu chamava o povo de louco e falava para eles que nunca eu entraria naquela igreja. Sabe o que o Senhor fez? A mesma coisa que fez com Paulo. Aleluia, Jesus. A mesma coisa Deus fez comigo. Aleluia. De perseguidor eu passei a ser perseguido. Hoje eu prego a palavra, mas sou perseguido. Falam de mim, me apedrejam, chamam de crente chato, mas é assim mesmo. Glória a Deus. E hoje eu estou naquela igreja. Aleluia, Deus. Maravilha, Jesus. Senhor, vai, Ele é para mim um grande homem de Deus. Mas Senhor, esse homem que zombava da sua igreja, falava mal do seu povo, e hoje agora o Senhor quer salvar. É assim que Deus faz, irmãos. Deus não veio para os sãos, Deus não veio para o bom, Deus veio para os doentes, necessitados. Por isso Ele fala que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então continue firme, faça o processo que você passar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada,
ou perigo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores. E tudo isso, tudo que nós passamos no dia a dia, somos mais do que vencedor. As nossas lutas, nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, quando morrer aqui, nós vamos se encontrar com Jesus lá. Nem isso vai nos separar, nem a morte. A carne vai ficar, mas o nosso espírito, nós vamos se encontrar com Jesus na glória. Por isso ele fala que nem a morte vai nos separar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura qualquer. Ninguém pode te separar, nenhuma outra criatura qualquer pode separar a mim e você da presença de Deus. Só quem pode nos separar é eu e você. Porque Deus dá livre-arbítrio ao homem. Se você disser que não quer mais aceitar Jesus, não quer mais servir a Deus, Deus não vai fazer nada. Deus vai deixar, porque Ele dá livre-arbítrio. Ele vai deixar, mas o processo você vai passar. Vai passar até Ele te apertar novamente e te trazer para a casa dele. Aleluia. Nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os discípulos de Jesus, até Pedro, ainda que negou, mas depois ele se arrependeu e voltou aos pés do Senhor. Todos os discípulos de Jesus, ninguém abandonou. O processo, a dificuldade, alguns foram queimados, outros foram cerrados de cabeça para baixo, outros foram decapitados, mas nem assim, nenhum deles deixaram de servir a Jesus. E às vezes, irmãos, uma pequena luta, um pequeno processo, uma pequena adversidade que nós passamos nos dias de hoje, queremos abandonar e largar a presença de Deus. O que eles passaram, com certeza, nos dias de hoje, nem eu e você suportariam. Nenhum de nós suportaria. É verdade. Os servos do Senhor que passaram por um processo. Então, continue firme. Continue firme, ainda que esteja doendo, ainda que seja difícil, ainda que os teus olhos não vejam nada, aparentemente, mas Deus está agindo ao nosso favor. Deus está trabalhando em nosso favor. Aquilo que você está pensando, que está demorando, hoje você pode chegar na sua casa e Deus pode estar resolvendo. Deus tem poder para fazer isso, irmãos. Deus é Deus de já. Deus não se atrasa e nem se adianta. Ele chega na hora certa. Aleluia! Deus não se atrasa. Deus não é nem eu nem você que às vezes se atrasamos, chegamos atrasados, ou até mesmo se adiantamos. Mas Deus não, Ele chega na hora certa. Aleluia. E quando você menos esperar aquilo que você tem pedido a Deus, Ele vai te conceder. Mas quando você largar essa ansiosidade e deixar Deus trabalhar, deixa Deus tomar o controle da tua vida, porque Ele vai trabalhar na sua vida e vai te dar a vitória. Amém? Aleluia. Fica com essa palavra. Essa foi a palavra que Deus botou em meu coração. Que ninguém, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.